Boa noite, sejam todos bem-vindos. Agradeço a presença de quem está ao vivo aqui comigo nesse estudo, que pode comentar e engrandecer, enriquecer as nossas considerações. Bem-vinda, Graça. Jesus e a Atualidade é o livro que estamos estudando, o primeiro livro da série psicológica, autoria de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Estamos no capítulo 18, tema Jesus e sofrimentos, ou como enfrentar os nossos sofrimentos de acordo com as vicissitudes que a vida nos apresenta com Jesus, a partir dos exemplos e dos ensinamentos de Jesus. Então, para iniciar a noite de hoje, as nossas reflexões, primeiramente vamos acalmar nosso coração, do nosso dia a dia atribulado. Todos nós passamos por um dia cheio de atividades. Então, nesse momento, vamos respirar profundamente 3 vezes, pensando em Deus, nosso Pai. A cada inspiração, sintamos Deus no ar que respiramos, levando Deus para dentro de nós, porque Ele está dentro, Ele está fora. Uma vez, inspira, expira devagar. 2 vezes, 3 vezes. Um pouco mais calmos, com a mente mais tranquila. Elevemos o nosso pensamento a Deus, Pai de misericórdia e de bondade, Pai Criador e Criador. Estamos aqui neste momento, ó Pai, humildemente, nos colocando em Suas mãos, para que sejamos argila mole e possamos compreender as lições que nos trouxe o Seu Filho bem-amado. Todos nós somos filhos, mas nos mandou esse irmão mais velho, com a missão de ensinarmos o caminho, que nós possamos aprender com Ele. Ó Pai, agradecemos a Jesus pela estada conosco nessa terra e por ainda permanecer conosco, nos auxiliando e nos envolvendo no seu amor. Temos profunda gratidão também pela mentora Joana de Ângeles e todos os espíritos com ela trabalho, aos espíritos mentores desse trabalho, pela inspiração, pela orientação, pela intuição. Somos gratos por todos aqueles que participam desse estudo, que faz esse trabalho valer a pena, plantando sim a semente em cada coração de um amanhã mais feliz. Com esse pensamento, com esse desejo, nós só podemos dizer: Pai, graças dou. Que assim seja. Olá, bem-vindos. Acabamos de fazer a oração. Ronaldo, vi rapidamente Ronaldo. E bem-vindo, Ronaldo. Bem-vinda, Rosane. Bem-vindo, Eduardo. Eu vou fazer a apresentação para vocês. Boa noite, Gustavo. Bem-vindo. Estou demorando um pouquinho, porque eu não deixei preparado aqui. Só um segundo, gente, já vai. Prontinho. Boa noite, Rosane. Boa noite, amigas. Bem-vinda. Muito obrigada. 8 de setembro, Jesus e sofrimentos.
Esse capítulo ele foi dividido, na verdade ele é dividido em pequeníssimas partes, mas eu acabo, como um hábito, agrupando as falas da mentora em 3, pelo que ela fala, só quando não tem jeito, às vezes eu coloco 4, mas em geral são 3. E nesse capítulo, a primeira parte é sobre o querer a cura. É interessante, né, que o título do capítulo não é Jesus e doenças, é Jesus e sofrimentos, e na verdade ela vai falar de cura. Prestar atenção nisso, né? Então, que cura é, que sofrimento é esse? Que tipo de desequilíbrio, de doença que nos afeta? O físico e o moral, ou o corpo, ou, na verdade, não o corpo, ou que nos afeta o psicossoma, ou seja, o psiquismo e o corpo físico, que nos causa sofrimento. Então, o fim desse sofrimento se dará quando obtivermos a cura. De que cura estamos falando, né? E é isso que a mentora está nos esclarecendo. A primeira parte que nós já fizemos é sobre o querer a cura. A segunda parte que nós vamos começar hoje é crer em Deus. E a terceira parte, finalizando sempre todos os capítulos, os conselhos que a mentora nos dá sobre essa temática. Bem, um resuminho. Querer e crer, segundo a mentora, são duas atitudes fundamentais para o restabelecimento físico e psíquico do ser. Então, aquilo que nos causa sofrimentos, que é o título do capítulo, está relacionado com o nosso desequilíbrio físico ou psíquico. Então, para que saiamos dessa condição de sofrimento, o que é fundamental? Querer sair e crer ser possível. Aí ela continua. A doença do corpo físico, na verdade, e de fato, é um sintoma do desarranjo do espírito. Então, isso é profundo que ela nos diz. Porque ela não está dizendo assim, olha, algumas vezes, na maioria das vezes, ela não fala assim, né? Ela é categórica. Toda doença do físico é um sintoma, é como se fosse uma febre denunciando que algo está errado com o espírito. Essas são as palavras da mentora. Então, ela nos diz que foi a nossa grande discussão da semana passada. Então, quando temos algum desequilíbrio, algum distúrbio que nos provoca dor, que nos traz o sofrimento, porque dor e sofrimento são coisas diferentes, a gente comentou isso, mas uma dor que se transforma num sofrimento, nós precisamos buscar por que eu estou sentindo aquilo. Por que aquilo está me causando sofrimento? Porque esse porquê já me dá um indicativo, né, que eu tenho a consciência desperta de buscar as raízes, ou seja, não só olhar para o sintoma, porque muitas vezes nós vemos a doença pela própria doença, e não a doença como uma consequência de algo que está enraizado no espírito. Então, trazer isso para a consciência, vocês concordam que já é um passo para a cura? É isso que, no meu ponto de vista, né, se alguém discordar, se não foi bem isso que a gente conversou na semana passada, que eu busquei resumir do que a mentora disse, né? Para a gente compreender essa doença, nunca é demais repetir, doença do corpo físico, toda doença do corpo físico é um desarranjo do espírito. Quem está doente é o espírito. Então, não existem doenças, existem pessoas doentes e o corpo responde a isso. Isso já falava, gente, isso não é de hoje. Isso já desde Paracelso, antes mesmo de Paracelso, lá entre os primeiros médicos, né, nem tinham esse nome, mas os pais da medicina já aventavam os filósofos gregos com essa possibilidade, que a doença vinha de um espírito doente, e era uma consequência. E por fim, a última frase que nós lemos na semana passada, o início dela, coloquei só o início dela, porque é suficiente para a gente lembrar.
A mentora diz assim: quem quer, investe. Então, ou seja, se eu quero, eu preciso investir, né? Eu vou investir. Investir no quê? Não adianta eu querer imediatista. Querer e achar que a partir do momento que eu quero, então, como mágica, as coisas vão se fazer. Não. Quem quer, investe. O que é investimento? Eu começo poupando hoje, aos poucos, para no futuro colher o resultado daquele investimento. É igual, gente, quando você quer comprar um bem, qualquer coisa, gente, pode ser um celular, uma TV, qualquer coisa, um computador. Tem duas possibilidades, né? Vamos supor que você não tem o dinheiro, tá? Você não tem, você quer, você deseja, que é o querer, você quer aquele bem. Mas você não tem o dinheiro. Tem dois caminhos. O primeiro caminho, que é o caminho relativamente fácil, é você ir numa loja, fazer uma dívida e pagar em 24 vezes. O que vai acontecer? Você vai pagar por esse bem dobro, às vezes, do preço, né? Sim, esse é o imediatista, que acha que quero e quero agora. Qual é a outra possibilidade? Eu dei o exemplo de 24 meses. Outra possibilidade é você, o que eu quero? Eu quero isso. Quanto custa isso? Quanto que eu posso guardar mês a mês? E aí fazer um planejamento, deixar de fazer outras coisas, guardar aquele dinheiro, ao invés de em 24 meses que você iria pagar, você em 6 meses junta o dinheiro do bem e vai lá e compra. E isso é investimento, com um objetivo específico, que é comprar o bem. Tudo bem, gente? Aí o que eu estou querendo dizer é o seguinte: será que nós, a humanidade, em termos agora de compras mesmo, físicas, né? Somos mais da primeira maneira, quero agora, vou lá e faço a dívida? Ou mais da segunda maneira? O que vocês acham? Mais imediatista ou o perfil mais poupador? Primeira ou segunda? Mais da primeira, sim. Não sei vocês, pelo menos as pessoas que eu conheço, mais da primeira. E aí vamos então passar pelo lado espiritual. Será que do lado espiritual nós somos também imediatistas? Ou será que nós somos poupadores? Não, olha, eu vou fazer isso aqui porque na próxima encarnação eu vou estar melhor. Eu vou suportar sim essa doença, trabalhando para me melhorar. Se eu estou pisando em espinhos hoje, é porque eu plantei espinhos. Então, o que eu vou começar a fazer? Eu vou pisar nos espinhos, mas eu vou jogar semente de flores. Por quê? Porque quando chegar lá no futuro, aí eu vou ter flores e não espinhos. É ou não é? Será que nós pensamos assim também? Ou não? Ou, nossa, eu tô doente, então eu vou reclamar, porque reclamar é isso, né? Clamar, clamar, clamar de novo, para que alguém venha e resolva o meu problema. Mas eu continuo sendo do jeitinho que eu acho que eu sou, eu não quero mudar, né? Enfim, para a reflexão de vocês. Não precisa nem me responder, depois na conversa vocês vão me falando. É uma provocação. Mas uma provocação nessa frase, nessa pedacinha de frase. Quem quer, investe. Quando eu invisto, eu sou consciente, concorda? Qual é o objetivo da série psicológica? Autoconhecimento. Esse é o objetivo do estudo de todos os livros. Então, se é autoconhecimento, se eu me autoconheço e se eu consigo entender um pouco dessa dinâmica da vida, eu vou conseguir ser um investidor de saúde consciente. Vocês concordam? Saúde e paz. Não vou nem falar só saúde. Saúde física e mental e paz. E quando eu estou em paz, eu vibro em saúde. Então, é essa questão. Vamos ser um investidor de paz? Convite feito, hein, gente? Convite feito. Vamos ver se vocês aceitam aí. Aí, com base nessas minhas provocações, de acordo com as palavras da mentora, ficou a reflexão da semana passada que eu gostaria de começar com ela. Quem quer, investe. Então, a pergunta é, eu quero melhorar? De verdade? Ou eu só digo que quero? Então, e aí não é nem para vocês assim responderem para ninguém, é cada um por si, né?
Então, a questão é, que foi com o Ronaldo, agradecida, viu, Ronaldo, pela reflexão que foi da semana passada, né, mas que eu acho que ainda continua cabendo agora, por que eu continuo, até nós usamos o continuo no sentido de sofrer, sofrer, sofrer de novo, vai mudando as situações, mas o sofrimento é o mesmo, né? Por que eu continuo querendo estar nesse sofrimento? Será que eu já me decidi a sair dele e investir em mudanças que me tirem dessa situação? Bom, então é isso. Pensem aí, boa reflexão. No final, se alguém quiser fazer partilha, é bem-vindo. Então, eu vou deixar, porque a gente já vai pensando, já vai lendo, já vai refletindo, e no final, vamos ver se alguém gostaria de falar. Mas o que é importante é vocês pensarem. Aí, continuando a leitura. O último parágrafo é quem quer investe. Então, foi sobre o querer. Agora ela vai mudar. Lembra que eu falei que hoje, o assunto de hoje era o crer? Porque querer e crer são os dois fundamentos para a saúde espiritual, para a cura, né, em si do espírito. Então, o crer, ela vai dizer, é uma decisão grave de maturidade emocional e humana. Então, o que é uma crença? Muitas vezes, a gente pensa que crença, e a gente faz isso, né? Confunde-se com fé. São coisas diferentes, tá? Uma coisa é ter a fé no sentido religioso, tá? Então, assim, uma fé, eu tenho fé em Deus, é no sentido religioso. Agora, a crença nem sempre é no sentido religioso. Quer um exemplo? Maria Lúcia, você que está aqui na primeiro plano, assim, na minha tela. Então, sobrou para você. O que você me diz do sol amanhã? O sol vai brilhar? Na verdade, eu não estou nem perguntando se vai chover, se não vai chover, se vai ter nuvem. Mas mesmo que tiver nuvem, o sol vai estar lá? Com certeza. Como é que você sabe disso? Porque observo e a gente sabe que a natureza é sábia, é imutável, e tem a noite e tem o dia. Mas de verdade, isso é uma crença, né? Você concorda comigo? Realmente. Fundamentada na experiência, mas é uma crença. Que se o sol explodir, dentro de 8 minutos a gente está sabendo que ele explodiu e aí ficou todo mundo junto. Eu poderia falar assim, não, porque eu acho que Deus, né, criou o mundo dessa forma e desde que o mundo é dessa forma. Então, eu acredito que amanhã... Isso, tá vendo? Acredito. Isso. Então, assim, é tão forte essa crença em nós que nós nem cogitamos que eu acredito. A gente já fala, o que vai acontecer com o sol? Vai estar lá, né? Isso eu quero dizer, tá vendo que aí não depende de fé em Deus, né? A experiência que a gente vem tendo, a experiência dos nossos pais, dos antepassados, nos dizem que amanhã vai ter uma noite, depois de uma noite, vem o dia. E é isso. E tem muitas outras crenças, né? Por exemplo, muitas vezes quando você... Eu não sei se vocês já ouviram falar nisso, tá? Eu lembro quando meu filho era pequenininho, vou dar só mais um exemplo. Aí vocês me falam se já ouviram falar nisso. Quando meu filho era pequenininho, eu resolvi colocar ele na natação. Ele era bebezinho, falaram que era bom, tá? Eu ia com ele, né? E você solta ele na água, gente, eles nadam. Eles nadam. Você fala assim, mas como? Eu aqui, adulta, tal, entro na água fundo, né? Que nem uma âncora. E aí eles, né, eles falam assim, não, pessoal, sabe o que é? Ninguém diz pra ele que ele não sabe. Isso que eu falei de bebê, pode ser, joga um cachorro na água. Ninguém contou para ele que ele não pode nadar, que ele não sabe nadar, porque se alguém tivesse contado que ele não sabe, ele ia afundar. Mas como ninguém contou que ele não sabe, ele simplesmente nada, né? Então, olha qual o poder da nossa crença. Porque se eu creio que eu consigo, no caso, nadar, né, que eu tô falando. Eu tenho um equipamento
Eu consigo nadar por instinto, é isso que o bebê faz. Ele nada por instinto. Só que quando a gente é adulto, a gente faz o quê? Entra na água e, opa, eu não sei nadar. Então, concorda que a nossa mente que tá... Aí a gente afunda mesmo. Por quê? Eu não sei nadar. Nós, ao invés de deixarmos levar pelos instintos, nós temos uma crença, que a gente chama de crença limitante, que faz com que a gente afunde. Simples assim. Então, o poder da crença é muito grande. E a crença, crer em algo... Então, aqui, olha, tá vendo? Joana não está dizendo de fé, por enquanto. Mas, assim, a crença é uma decisão que envolve uma maturidade do ser humano, uma maturidade emocional. No que eu acredito? Tá certo, gente? Aí, por que eu escolhi... Não, eu vou ler e depois eu falo por que eu escolhi essa imagem. Vocês já viram essa imagem aí? Vocês sabem que cena é essa? Alguém pode me dizer? Davi e Golias? Isso mesmo. Davi e Golias. Por que essa imagem está aqui? Vou ler a frase, vocês vão pensando. A crença vive inata no homem, aguardando os estímulos que a façam desabrochar-se, enriquecendo de forças a vida. Então, o que acontece? No episódio famoso, relato bíblico, Golias era um filisteu, um gladiador filisteu, enorme. E Davi era o quê? Um menino. Aí ele não estava na idade, assim, na sua plenitude. Ele era um menino, pastor, sem treinamento nenhum para as artes da guerra. E há um desafio. Os filisteus invadem, né, Israel. E há uma proposta lá, que se... o rei, Saul, enviasse um guerreiro para lutar com o melhor guerreiro. Israel deveria mandar o melhor guerreiro para lutar com o melhor guerreiro dos filisteus, e que aí quem ganhasse essa luta, a guerra estaria encerrada, não precisava ter derramamento de sangue, né? Agora me conta, eles conheciam a fama do Golias. Que soldado de Israel que quis ir para a luta? Nenhum. Nenhum. Aí aparece Davi. Davi diz que vai. Aí todo mundo fica assim, mas, né? Soldados treinados não foram para enfrentar esse gigante. Ele foi, né? Então ele armou-se de uma crença inabalável no Senhor, porque isso é uma virtude. Davi, gente, na história de Davi, ele tem muitos defeitos, vocês devem saber, muitos. Mas ele tem muitas virtudes também. E uma das virtudes dele era a fé inabalável no Senhor de Israel, no Deus único. Então ele se armou de coragem porque ele acreditou que Deus estava com ele. É isso que ele faz. Ele fala, eu vou, porque Deus está comigo. Então, essa crença fez com que, lá no episódio, né, como então que um garoto sem força ia lutar com um guerreiro daquele tamanho? O que vem? Se ele teve inspiração ou não, a gente nunca vai saber, né, gente? Mas pode ser que alguém ali, ó, do alto, deu uma inspiraçãozinha nele. O que ele faz? Ele gira o botoque, né, o estilingue, chama lá na minha terra estilingue, né, que jogava pedra, enfim. Gira aquilo ali e acerta bem na testa do Golias, onde não tinha armadura, onde não tinha como é que chama? O elmo, né? O escudo. Enfim, gente. A história diz, já te dou a palavra, Gustavo. A história diz... Não. Eu ia só falar, André, que lá chama funda. Ah, olha só. Estilingue é outra coisa. Isso é funda. É outra coisa, né? Estilingue é o gancho. Esse é funda. Não sabia. Muito obrigada, viu, Gustavo? Tá vendo, gente? A cultura também. Ainda bem que a gente tem gente que colabora, né, Gustavo? Funda, não é isso? Sim. Tá certo. Vou tentar não esquecer, para da próxima vez eu saber, né, Gustavo? Para aprendendo. E aí, e é isso, gente. Então, com a funda, vamos repetir para guardar, né? Com a funda, ele atinge
com uma pedrada certeira no meio da testa e derruba o Golias. E não tem guerra, e Israel não é invadido, e ninguém morre. Que beleza. Por quê? Tudo porque um garoto, um pastor, acreditou que Deus estava com ele. E se Deus é por nós, né, Jovidez, nada será contra nós. E ele foi com essa crença inabalável. Então, é por isso que Davi está aqui, por essa virtude da crença. Será que nós também, nas situações mais improváveis, mais desesperadoras da vida, onde a gente parece que não tem solução, será que a gente não pode se inspirar em Davi e dizer assim, o Senhor é comigo e eu vou vencer? Por isso que está aqui. Oi, Maria Lúcia. Você quer que eu leia? Você falou Pedro, né, andando sobre as águas, seria um exemplo, né? Né, mas Pedro andou, mas depois afundou, né? Ou seja, ele é um exemplo, sim, né? Quando Jesus, ele viu Jesus, ele pediu para ir, enquanto ele teve o apoio moral de Jesus, ele foi. A hora que Jesus, né, não atirou, mas a hora que Jesus falou assim, vou deixar você ir, é igual a criança andando de bicicleta, o pai segurando, ela vai, a hora que solta, se ela não sabe que o pai soltou, ela caminha, se ela olha para trás e vê que ninguém está segurando, ela cai. Olha a criança, foi o que aconteceu com Pedro, né? A falta de fé dele, nele mesmo, fez com que ele afundasse, porque ele faltou fé. Mas Davi não, Davi teve fé. E a questão é, nos seus sofrimentos, lembre-se de Davi perante Golias. Porque muitas vezes a tua dor parece o Golias e você é uma criança frágil e abandonada. Mas lembre-se, se nós temos a confiança de que somos filhos de Deus e que nada nos acontece por acaso, nós já vamos ter força e coragem suficiente para fazer com que esse gigante, porque no momento que nós estamos sofrendo, gente, a dor parece um gigante à nossa frente, não é? Parece insolúvel, mas não é, porque nós temos um poder muito grande em nós. Vós sois deuses, já disse um cabeludo do passado, né? Vocês conhecem quem é esse cabeludo do passado, né? Vós sois deuses. O que ele está querendo dizer? Que nós não cremos no potencial que nós temos. Pode falar, Fernando. André, só agora criar uma dúvida aqui, uma polêmica. Eu tendo essa crença, né, que nem no caso do Golias aí, Davi, mas se está lá determinado na vontade de Deus e não vai acontecer, qual prevalece? Qual entre o que, Fernando? Deixa eu entender direitinho. A sua crença, a sua vontade, ou porque muitas vezes a gente lê, né, e diz que você pode ter vontade e tudo, mas tem coisas que é aquele... acho que eu entendi. Gente, né? Destino, como se fosse o seu destino, é isso? Que, por exemplo, aqui mesmo no sofrimento, muitas vezes a gente tem sofrimentos, né, que a gente não entende, mas que no fundo é para o nosso bem, né? Então as pessoas falam assim, poxa, por que eu estou com essa cirrose? Porque de repente se você continuasse a beber, ia ser pior. Então você vem com essa cirrose para dar esse freio, senão você estragaria, por exemplo, essa sua vida aqui, né? Sua reencarnação. Mas ao mesmo entendi. Uhum. E ao mesmo tempo, se você tem aquela fé, aquela crença, qual prevalece, então? Porque aí não é um choque? Não, para mim não, mas vamos ver se eu consigo ficar claro. Há uma diferença muito grande entre dor e sofrimento. A dor nos chega. A dor vai nos chegar natural, no estágio em que estamos. Seja essa, vamos usar o teu exemplo, o exemplo da cirrose, tá? Para mim, né,
no meu entendimento, e se eu estiver errada, vocês vão aí me corrigindo, no meu entendimento, de acordo com tudo que eu vou estudando e aprendendo, falta muito, gente. Mas, assim, daquilo que eu já estudei, que eu entendo, que o perispírito, ele é maleável e ele é um modelo organizador biológico do corpo físico. Isso significa que esse destino, essa predestinação, Fernando, que veio, né, no caso, no exemplo específico da cirrose, foi não um destino que foi programado por alguém, mas o meu psiquismo, o meu espírito, deteriora esse órgão do perispírito por remorso, por entender que ele fez outras coisas que acabou influenciando naquilo, ele deteriora aquele órgão do perispírito, e no momento do reencarne, essa energia é passada para o corpo físico e ele nasce com essa predisposição, com essa deficiência, vamos colocar assim, tá? Bom, muito bem. Aí você fala assim para mim, né? Tá bom, então tá, então era o destino. Então, acho que é a primeira coisa, né, que Deus quer, é isso, uma consequência do teu, porque ele poderia ter bebido, estragado o corpo físico, ter desencarnado, ter melhorado e não ter recuperado esse perispírito. Então, ele pode nascer num corpo normal, entendeu? Então, assim, a gente já viu em vários livros, Fernando, que é casos e casos, por isso que a gente não pode falar assim, se você nasceu assim é por causa disso, não é. Cada caso é um caso. Então, ele pode deteriorar e nascer com um problema físico? Pode, sim. Mas pode não? Pode não. O amor apaga uma multidão de pecados, né? Aí entra na questão que você falou. Se ele estava predestinado, o que vai valer? É a crença dele ou o poder da predestinação? Não vou nem falar Deus, né? Porque Deus está acima disso. Então, aí você tem que lembrar, Livro dos Espíritos, nós somos co-criadores com Deus. Esse é o princípio do livre-arbítrio. Nós temos um livre-arbítrio relativo, tá? Então, nós somos co-criadores. Então, a força do nosso pensamento co-cria. O que é co-criar? É que no plano individual eu consigo sim modificar, tá? Então, é possível? É possível. Essa é a primeira coisa. Consigo reverter algo que estava predestinado e ser diferente? Consigo. Pelo poder da crença? Sim. E isso não derroga nenhuma lei de Deus. Exemplo. Tem um caso de um trabalhador espírita que, muito bom, muito dedicado, trabalhava numa fábrica, aconteceu um problema lá na máquina, a mão dele entra e corta e perde um dedo. E aí todo mundo ficou assim, nossa, como que isso pode acontecer? Um trabalhador... Aí foi ver depois o mentor dele, para ele tranquilizar tudo, vai dizer assim, olha, estava previsto que você ia perder uma mão, mas pelo trabalho que você vem fazendo, pela atitude psíquica e tudo que você vem fazendo, não teve necessidade. Então, ou seja, ele tinha que perder uma mão e não perdeu um dedo. Talvez pudesse não ter perdido nada, talvez, depender, acho que faltava mais um pouquinho para ele, né? Tanto que ele reclamou quando perdeu o dedo. Então, faltava um pouquinho. Então, assim, é possível, sim, modificar, tá? Então, assim, a gente tem vários casos, os livros, né, psicografados nos trazem. E aí, por fim, deixa eu ver se eu consegui falar tudo. Eu falei peraí que eu tenho que lembrar. Isso. Aí, por fim, Fernando, nós precisamos entender que quando Jesus diz, vós sois deuses, tua fé te curou, é isso que ele está dizendo. Nós não precisamos ficar atrelado, amarrado ao nosso pretérito. Se vibrarmos em amor e harmonia, a qualquer tempo, nós conseguimos reverter. E, finalmente, mesmo que no caso da cirrose, tá bom, por mais crença que ele tivesse, que ele seria curado, ele não curou. Então, tem duas possibilidades. Pode ser que essa crença fosse da boca para fora. A gente está dentro da pessoa para saber? Não. Então, é isso. Está querendo de verdade ser curado? Às vezes, não. Ou seja, o consciente dele quer, mas o inconsciente não. Então, uma coisa briga com a outra e ele não consegue fazer essa cura. Por quê? Se ele realmente quisesse, como ele é co-criador com Deus, ele conseguiria, né? E, finalmente, essa dor, que é o caso da cirrose, pode não ser o sofrimento para essa pessoa. Se ela já despertou a consciência, ela vai entender
que muitas vezes a cura que ela quer não é a que ela precisa. Então a questão é, nós que estamos olhando de fora, podemos enxergar como sendo um sofrimento, mas a verdade não é. É só uma dor que veio para limitar, mas que para a pessoa não é um sofrimento. Quem transforma em sofrimento é a forma como nós enxergamos a dor. Ah, não sei, Fernando, se Não, é isso daí mesmo. É isso daí. É que essa explicação que você está dando é exatamente isso que seria muito legal as pessoas entenderem, né? Porque a gente sofre, vai muito do modo que você encara esse problema. Um problema é um problema, a partir do, né, ele deixa de ser um problema a partir do momento que você consegue resolvê-lo. Aí já não é tão problemático, você não sofre tanto, né? Então, esse modo da gente conseguir levar a vida, né, quando vem essas problemáticas para a gente, isso seria interessante que a gente pudesse colocar dentro da cabeça da gente, né? Modificar. Porque muitas vezes a gente sofre de bobeira, né? Eu sei, aprendizado e tudo mais, mas é bobeira, porque é o que você acabou mesmo de dizer. Se a pessoa tem... A gente, quando entra no espiritismo, muitas vezes as coisas começam a ficar mais claras para a gente. Então, determinadas coisas lá atrás que a gente sofria, você fala... Você até pode dar uma sofridinha aqui agora, né? Porque você ainda não chegou, né, no topo. Mas você compreende até mesmo a questão da perda de um ente querido, que seja, né? Muitos caem no espiritismo justamente à procura, né? Ai, fica desesperado. Comece a entender, não é que não vai deixar de sofrer, mas já muda, né? Parece que muda. Então é bem isso daí. Se você tiver essa consciência, se você quiser, se você crer e estar com ele, cara, vai embora. Você pode mudar sim, né? É aquele negócio, muda a montanha de lugar se você quiser. Exatamente, mas e quantos nós acreditamos nisso, né? Quantos nós somos Pedro, né, Maria Lúcia? Vai até um certo ponto. Enquanto Jesus está conosco, nós vamos. A hora que a gente acha que ele não está mais, ou seja, quando o sofrimento para nós começa a ficar muito gritante, a gente afunda. Né? Infelizmente, ainda somos assim. Quando bate o vento, né, da tempestade, quando vem aquele desequilíbrio, a gente afunda, né? Eu vou dizer até mais, assim, quando você está rodeado de bens materiais, tudo parece mais fácil, né? A gente vê as pessoas, não, calma, gente, isso assim, assado, perder, não, calma, porque... Mas, de repente, naquela raiz mesmo, você, do zero, você ter essa fé, aí né? Você tá ali mesmo, né? Amarrado no mastro, pegando fogo com teu filho do lado, e você ter essa calma, dizer, gente, tô com ele, vamos embora. E não se revoltar, né? Porque a gente se revolta, né? Tem uma história, eu não sei se é o Divaldo que conta, agora eu não vou lembrar quem conta, mas eu vou contar a história para você, Fernando. Um monge, ele foi condenado a ser enforcado. Acho que era enforcado. Mas, assim, a condenação dele era bem injusta, sabe? O que ele estava sendo acusado não era. Então, ele se rebelou. Na verdade, eram 2 monges, tá? 2 monges. Um estava até resignado, quietinho. O outro, que como não tinha tampado a boca dele, ele estava falando, blasfemando, dizendo que ele era inocente, que aquilo era injusto, enfim, reclamando. Que não era justo, papapá, onde estava Deus, que tinha abandonado, né? Aí o outro, muito serenamente, diz assim para ele, Jesus também era inocente. Aí ele fica quieto e aceita a morte, né? Ou seja, tá vendo? Se Jesus, né, morreu na infâmia, e ele, que tinha os seus pecados, apesar de ser inocente daquele ato. Então, é muito disso também, disso que nós estamos falando, né? Então, vamos lá, ler mais um trechinho. Gente, hoje eu estou cheia de imagens, né? E, na verdade, eu vou contar para vocês. Aliás, vou contar agora, né?
Vocês sabem, eu tento encher, vocês já perceberam isso, que eu tento encher de imagens. Quem me ouve e só escuta, eu queria fazer o convite de olhar as imagens. Por que eu faço isso e o porquê, a resposta do porquê, só veio agora no 18º capítulo. Porque a visualização, ela é muito importante para a gente formar as nossas crenças. Então, as imagens nos ajudam a fixar, nem aquela do Golias. Talvez, o dia que a gente estiver passando por um sofrimento, nós vamos lembrar. A gente vai assim, esse é o Golias. E agora, eu vou fazer como Davi? Então, a gente vai, mnemonicamente, associando imagem com situações, né? E aí, falando em imagem, olha a imagem de cima. Depois eu leio a frase do Kardec, tá? Olha a imagem de cima. Só um minutinho, gente. E aqui, alguém teve que passar aqui atrás de mim, viu? Home office é isso mesmo. E tá um calor aqui, sabe? Então o pessoal não tá assim muito bem, assim, né? Então tem que fechar a câmera, gente. Olha só. O que vocês estão vendo aí? Você tá vendo aí, Fernando? A de cima. É a tartaruguinha? Isso, uma tartaruguinha fazendo o quê? Ah, tá voltando pro mar, né? Quem ensinou ela a fazer isso? Aí já é o instinto, né? É, né? Porque a mamãe tartaruga vai lá, não é isso? Vamos lembrar. Bota os ovos, enterra os ovos ali e vai embora. Não é igual a gente, né? Fica lá, até o jacaré olha, né? Mas a tartaruga não, vai embora. E aí depois, a hora que os ovos eclodem, então a tartaruguinha, por instinto, vai para o mar. Como é que ela sabe que ela tem que ir para o mar? Por que ela não vai para o lado contrário? Né? Então, é uma crença automática e é um auê, né? Vocês já viram isso? Que tem uns passarinhos lá, né? Não sei qual passarinho, que fica só esperando. Então, assim, poucas delas conseguem, acho que a cada 100 uma chega, acho que tem uma conta assim, não sei direito. Então, assim, muitas vão perecer no caminho. Mas pensa no psiquismo da tartaruga. É uma crença automática de a salvação está lá. Ela sabe, de alguma forma, que a salvação está na água. Então, ela vai automaticamente buscar a água e dar tudo o que ela tem para chegar naquela água, né? Então, por que a tartaruguinha está aí? Eu vou ler para vocês, olha só. Há uma crença automática, natural. Eu não sou tartaruga, não tem importância, mas você também tem crenças. A crença em Deus, por exemplo, que há algo maior, é instintiva em nós, é ou não é? Por mais que seja ateu, né? Eu teve, acho que foi em 2018, uma pessoa que veio aqui fazer um seminário pra gente, não era espírita, não. Aliás, era ateu, né? Então, vocês já vão ver que não é espírita, era da minha profissão aqui. E como ele estava aqui, ele ficou uma semana tal, e a gente teve que se ceronear, então a gente tinha que ir jantar com ele toda, levar para jantar, aquelas coisas todas, né? Então a gente tinha que ficar lá, batia papo, era uma pessoa bem agradável. E ele veio com a esposa dele. A esposa dele era espírita. Por alguma conversa, eu não lembro o que escapou, ela deduziu e perguntou, você é espírita? Porque eu também sou. Aí começou a conversa, né? Eu achei, assim, incrível, porque ele já tinha se dito ateu, então eu nem toquei, assim, né? Só que ela descobriu alguma coisa, não lembro o que foi, e ela pescou no ar e falou. Aí ela falou assim para mim, aí estava meu marido e ele conversando, e aí ficou eu e ela conversando. Aí ela contou assim para mim, olha, eu vou te contar uma coisa. Ele fica se dizendo ateu. Mas a mãe dele caiu outro dia, faz não sei quantos meses, papapá. Primeira coisa que ele falou, sabe o quê? Minha Nossa Senhora. Falei, tá vendo? E diz que é espírita. Então, eu falei assim, é verdade, né? Então, até um ateu, gente, a hora que a coisa aperta, ele apela para alguma coisa. Ou seja, gente, até no momento da morte, às vezes assim, por quê? Porque isso é arquetípico. O que é ser arquetípico? Já que nós estamos no estudo da série psicológica, e esse é um
um termo que vem da psicologia, né? Arquetípico quer dizer que são nossas heranças ancestrais. Bom, olha só. Jung não podia dizer reencarnação, vocês concordam? Ele tinha que dar um jeito de ser aceito pela comunidade científica. Então, o que ele diz? Que é a herança arquetípica das gerações passadas. Onde ele falava gerações passadas, nós, espíritas, podemos dizer o quê? Nas nossas vivências passadas. Que, ó, há uma crença automática, natural, herança arquetípica das gerações passadas. Então, aqui, o que a psicologia de geração passada, somos nós mesmos. Quem que são essas gerações passadas? Quem foram os nossos tataravós? Nós mesmos, né? Que trazemos isso. Então, essa nossa crença automática que está no nosso inconsciente, tá? Então, essa crença não é raciocinada, ela está lá no inconsciente. Ela vai induzir, olha o que o Joana está dizendo, que induz a aceitação dos fatos, das ideias e experiências, sem a análise racional. Não passa pelo cérebro. É como se fosse uma coisa mais emocional. Mas eu não sei porquê, eu não paro para pensar, eu quase que faço no automático, né? Aí, Joana vai dizer, mas existe outra, ó. Existe aquela outra que é resultado da elaboração lógica, das evidências dos acontecimentos com as quais a razão anui. Olha que interessante. Agora nós já começamos a entrar na fé raciocinada, por isso está o Kardecinho aí, né? Kardec está dizendo o quê? Fé lá no frontispício do Livro dos Espíritos. Fé inabalável. Oi, Gustavo. Apertei sem querer, André, desculpa. Ah, sim, sem problema. Fé inabalável é aquela... fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. Essa é a proposta do Espiritismo, que a gente tenha uma fé, uma crença raciocinada, ou seja, não imposta, dogmática, nem inconsciente, mas que a gente traga para o consciente a elaboração dos acontecimentos para que, de uma forma lógica, a gente possa compreender. Gente, um exemplo disso, né? Histórias de fantasmas existem desde que o homem estava nas cavernas, é ou não é? De seres miraculosos, fantasmas, monstros, demônios, eles iam criando assim, e o anjo, né? Então isso existe, quer dizer, essa herança arquetípica, porque a gente convive com esse mundo espiritual aí nos rodeando. Alguns que tinham uma percepção maior conseguiam visualizar esse mundo. E aí tem essas histórias. Mas foi só com o Espiritismo que a gente pôde trazer essa experiência mística para um conjunto de experimentos. Então, que foi isso que o sistema de Kardec fez, experimentar, avaliar quem é esses fantasmas, e descobriu que esses fantasmas, na verdade, eram os homens que já viveram, enfim. Então, é uma fé que agora nós não precisamos crer porque cremos, mas crer porque sabemos. Uma vez me perguntaram, foi até no grupo de terça, que era o grupo de tratamento. Como é que era? Deixa eu tentar lembrar da pergunta. Não lembro do contexto, mas a pessoa me perguntou assim. Porque, assim, no grupo do tratamento de terça, eu achava engraçado. Porque, acho que a Graça, né, Graça? Você participou, né, daquele grupo, se eu não me engano, o Gustavo conhece aquele grupo, né? Era uma coisa engraçada. Assim, tinha gente de muitas crenças, gente que não tinha crença nenhuma, assim, fé. Então, assim, aparecia ateu, evangélico, católico, por quê? Porque quando, às vezes, o negócio aperta, você tem uma necessidade, você acaba, né, aceitando o tratamento. Enfim. E essa pessoa se dizia, foi acompanhando a esposa, e ele acompanhava, falou, só estou aqui para ouvir, mas ele era ateu, ele se dizia ateu. E aí, um dia ele me perguntou, ele falou assim, o que te leva a crer em Deus? Algo assim, que ele queria saber. Que, no fundo, a pergunta era mais para ele que para mim, sabe? Foi isso que eu entendi. Né? Porque o ateu tem muito disso. Ele, o que me leva? Por que eu tenho que crer, né?
E aí eu respondi assim, não sei se inspirado ou não, mas eu gostei da resposta. Ah, mas eu não creio em Deus. Aí todo mundo olhou assim, não acredito em Deus. Acho que todo mundo falou assim, mas não, peraí. O que está acontecendo, né? Aí eu continuei. Não é crer em Deus, era assim. Eu lembrei da pergunta, era o que te leva a crer que Deus existe? Era isso. Aí eu falei, mas eu não acredito que Deus existe. Falei. Aí todo mundo assim, eu fiz de propósito, deu uma paradinha, né? Suspense. E complementei. Hoje eu sei que ele existe, é diferente. Então, mas como? Assim, eu sei para mim, porque eu sinto ele na minha vida. Mas o que eu sei é para mim, não é para você. Então, por mais argumentos que eu lhe dê, essa é uma construção sua, que você um dia vai construir. Então, não é uma crença imposta, mas é uma certeza de que ele está na minha vida, algo assim. Aí depois ele falou assim, olha, nunca ninguém me respondeu desse jeito. Eu falei assim, devo ter sido inspirada, não sei. Mas é isso, porque ele queria me rebater, né? Porque é isso, se eu desse qualquer argumento, gente, ele ia me rebater. Então você vai, não, mas eu não acredito, não, né? Então é bem isso para a gente caminhar para o encerramento, né? É bem isso. A doutrina espírita nos dá fatos que a gente pode elaborar mais logicamente. É isso que a Joana está dizendo. E aí ela encerra dizendo assim, olha, cresce, portanto, por instinto e por conhecimento experimental, tá vendo, gente? 2 tipos de crença. E elas convivem dentro de nós. Nós temos algumas crenças que a gente nem suspeita que seja crença, tá tão automático que a gente não para para pensar nela. E a gente faz, sim, muita coisa no automático, né? E outra a gente já consegue trazer para a consciência, a gente já consegue elaborar. E, por fim, o último slide de hoje, viu, Gustavo? Né? Se você precisar sair, fica à vontade, mas esse é o último, tá? Aí tem aqui, lembra que eu falei da visualização, gente? Da visualização, coloquei essa imagem aí do menininho aí, ó, que está se visualizando nesse lugar, desse jeito. Então, o que Joana vai se dizer? Quando se quer despojado de dúvida, né, Maria Lúcia? O que aconteceu com o Pedro? Por que ele afundou? Porque ele duvidou de que ele sozinho era capaz, né? Então, quando se quer, sem nenhuma dúvida, quando se quer de verdade, a crença no êxito, ou seja, na vitória, já se encontra no bojo do desejo exteriorizado. Então, a crença, olha lá a cocriação, né, Fernando? A crença já nos põe no caminho, é o investimento. Não significa que eu vou crer e vou estar curado amanhã, não é isso. Mas o já se colocar na crença verdadeira já é um caminho para a cura. Foi o que nos relata Divaldo. Divaldo teve Já te dou a palavra, Rosane. Divaldo teve um câncer, vocês devem saber, né? E ele teve um processo de cura através da visualização terapêutica, que a própria Joana disse para ele fazer, para ele se visualizar saudável. Então, olha o poder da imagem e a imagem que vai gerar uma crença. Muitas vezes, será que nós nos visualizamos saudáveis, né? Rosane, eu vou só terminar de ler, porque o Gustavo daqui a pouco tem que sair, eu te dou a palavra, rapidinho, não vou nem comentar. Então, o receio aí não tem guarida, nem as vacilações produzem desconfiança. A paisagem mental iriza-se de luz e os componentes da infelicidade se diluem sob raios poderosos da vontade bem dirigida, é a força da mente, olha lá. Pode ser, Fernando, que tenha a dor, mas não existe o sofrimento. Por quê? Porque tem poderosos raios da vontade bem dirigida. Oi, Rosana. Não, meu comentário quando eu vi essa imagem, que lembrei logo de imediato do filme Divertidamente. Já assistiram? De animação da Disney, e que é nessa direção, né, um filme dessa construção emocional de cada
departamento no inconsciente nosso. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Gustavo. Desculpa, Rosane, pode continuar. E traz toda essa consciência, traz para a consciência nossa, né, de toda essa existência de cada sentimento. E um deles é o qual a gente está estudando agora, né? Era isso. É maravilhoso esse filme, Divertidamente. Eu adoro. Mas é bem isso, gente. Oi, Fernando. O legal é isso, né? Não existe privilegiados, né? Então é você com você mesmo. Né? Então, onde você chora, se esperneia, né? Aquele ranger dos dentes, mas não tem privilegiado. É muito claro, né? Batalha, luta, é você com você. Né? Existe todo um plano espiritual na retaguarda, mas é você com você. Não tem privilégio. Exatamente. Olha só, eu tenho, para a gente poder encerrar, eu vou tentar ser rápida, em 1 minuto. Eu acabei de ouvir um audiolivro, é romance, né? Aí os romances eu vou nos áudios agora. Que eu já tinha lido esse livro, chama Amor, Infinito Amor. E eu acho que tem um recado nesse livro muito importante, sabe? Acontece, Fernando, uma violência sexual numa menina, numa garota, acaba acontecendo uma gravidez, a família dela sem recursos, diz que mais uma criança naquele lar era impossível, e aí ela tem 2 opções, ou ela vai embora, ou ela faz um aborto, e ela instintivamente, por próprio medo do aborto, ela acaba fugindo, enfim, aí ela tem muitas dores no caminho dela, só que ela vai encontrando pessoas, enfim, não vou contar os detalhes, quando dá tempo, mas assim, depois que ela tem o filho dela, e ela é acolhida por uma família, ela tá tão feliz ali, que ela para, isso foi muito, assim, gratificante para mim, ela para numa janela, fica olhando tudo aquilo, e olha para a vida dela, a pobreza que ela vivia, sofrimento, aquela família violenta, né? Aí ela fala assim, que ela perdoa o agressor dela, de todo o coração, porque se não fosse aquela situação, ela não estaria ali. Então, aquela felicidade que ela estava sentindo naquele momento, foi por culpa do agressor. Então, o que ela faz? Ela agradece ele, né? E aí, isso na vida dela vira uma constante, quando no momento do desencarne dela é a mesma coisa, ela descobre quem é, em tudo, encontra a pessoa, e ela fala a mesma coisa. Se não fosse aquela situação, aquela dor, ela não teria passado por outras experiências, e que teve a ver com a decisão dela, porque ela poderia ter transformado aquela dor num sofrimento, mas ela decidiu amar. E quando ela decidiu amar, a dor foi uma dor, mas não se transformou num sofrimento, né? Então, a crença de que a nossa vida pode dar certo, apesar das coisas que vêm nos acontecendo. Bom, gente, deu nossa hora, nossa conversa estava ótima. Espero que vocês fiquem com essa reflexão aí, para vocês, né? Se há um sofrimento na minha vida, por que eu ainda estou querendo? Porque eu ainda quero ficar nele. Vamos fazer a visualização terapêutica, nos enxergar saudáveis, livres, em paz, investir hoje para colher, quem sabe, num futuro bem próximo. Que Deus abençoe a todos nós, nesses propósitos de autoconhecimento e de mudança, que as bênçãos de Deus possam envolver cada um de vocês que estão aqui, que estão ouvindo em casa. Você possa aurir do universo, desse Deus de abundância e de bondade, as energias necessárias para o restabelecimento da sua saúde física e mental e estar em paz.
É esse o meu desejo, e eu peço a Jesus, nosso irmão maior, que abençoe esse meu desejo, porque eu quero estar em paz e desejo paz para todos vocês. Graças a Deus, grande beijo. Boa semana para vocês. Beijão. Ótima semana, Fernando. Boa semana para todos, boa noite. Boa noite, Margarida. Boa noite. Boa noite.